Olá a todos, meu nome é Juliano Polito e nós vamos conversar hoje um pouco sobre a produtividade na construção civil. Para a gente começar a conversar, a primeira coisa é a gente entender o que é produtividade, né? Produtividade a gente pode definir como a relação entre a produção e os recursos que eu utilizei para produzir, né? Esses recursos podem ser capital, podem ser matéria-prima, pode ser energia, mas o mais usual na construção civil é a gente avaliar a produtividade em relação à mão de obra utilizada. Ou seja, o quanto que eu consegui produzir e quantas horas homem foram aplicadas. E por que a gente se preocupa tanto com a produtividade? A produtividade é o melhor indicador que a gente tem para a eficiência produtiva e para avaliar a eficácia da gestão de uma empresa. E também porque a produtividade está diretamente relacionada à rentabilidade da empresa. Ou seja, quanto melhor for a minha produtividade, melhor vão ser os meus resultados. E o porquê que é tão difícil aumentar a produtividade na construção civil, né? O principal motivo é que trata-se de um ambiente desafiador para os modelos de gestão, né? Os modelos de gestão, eles não são capazes de garantir o resultado final em um empreendimento, né? Quais são os principais desafios? Um deles é que custo, prazo e qualidade são sempre restrições. A gente nunca vai ter um empreendimento em que custo não seja um limitador, ou que o prazo de conclusão não esteja definido, ou que critérios de desempenho de qualidade não sejam especificados, né? Então, é importante estar atento que esses três objetivos, eles também são conflitantes entre si, e conflitam com outros mais também. Mas, por exemplo, toda vez que eu busco aumentar a qualidade, existe uma tendência de aumentar custo, existe uma tendência de aumentar prazo, né? Toda vez que eu busco reduzir custo, a chance de eu ter algum impacto em qualidade também é grande, né? Então, é sempre um desafio equilibrar esses três objetivos, e hoje em dia a gente tem muitos outros objetivos, né? A gente precisa equilibrar segurança do trabalho, a gente precisa equilibrar stakeholders, satisfação de todos eles, satisfação dos empregados, dos acionistas, dos clientes, né? Então, é sempre um desafio. A outra questão é que os stakeholders estão cada vez mais poderosos, né? Para quem não sabe o que significa stakeholder é todo aquele que tem algum interesse no meu empreendimento, né? E quando a gente analisa dessa forma, eu preciso estar atento ao cliente, aos sindicatos, aos fornecedores, né? Todo aquele que pode impactar meu empreendimento de alguma forma, eu preciso estar atento e buscar gerenciar o seu impacto, né? Eu não posso deixar que algum stakeholder impacte o meu empreendimento negativamente, né? Então eu preciso estar atento à sociedade, aos vizinhos, ao governo, né, aos órgãos públicos, aos meus funcionários, aos meus fornecedores. Todos eles têm algum tipo de interesse no meu empreendimento, né? E eu preciso garantir que as suas expectativas, quando legítimas, sejam atendidas, né? E isso não é fácil, porque muitas vezes as expectativas dos stakeholders elas conflitam entre si, né? Então, o acionista quer o maior lucro possível, os funcionários querem o melhor salário possível, as melhores condições de trabalho, o cliente quer a melhor qualidade possível, e assim por diante. Então, a gente precisa gerenciar isso, né? E um fenômeno que tem acontecido ultimamente é em relação às redes sociais, né? As redes sociais têm aumentado muito o poder relativo desses stakeholders. Então, as redes sociais elas dão uma capacidade de organização e de troca de informações que faz com que os stakeholders possam se organizar, né? Então, a sociedade civil, a vizinhança, todos eles, os clientes, eles têm muito mais condição de se organizar e exigir das construtoras medidas que atendam às suas expectativas muito maior do que quando não existia esse canal de comunicação. Então, isso torna, sim, muito difícil a gestão dos empreendimentos de construção civil. Bom, outro desafio é a grande interdependência entre atividades. Então, quando a gente está falando em construir um empreendimento de construção civil, existem muitas atividades que impactam simultaneamente umas às outras. E toda vez que eu perco produtividade em alguma atividade, ela necessariamente vai impactar a produtividade das outras atividades subsequentes, normalmente. Então, isso me dá um grande número de atividades e de controle a ser exercido para evitar que essa improdutividade ocorra, né?
a necessidade de uma grande velocidade de resposta, né? Em construção civil, qualquer atraso, quando acontece um imprevisto no empreendimento, qualquer demora na tomada de decisão pode acarretar em produtividade, né? Então, quando eu tenho uma frente de serviço paralisada, quando eu tenho alguma falta de recurso que provoca a paralisação de uma atividade, invariavelmente eu vou ter improdutividade em várias outras atividades, né? Essa improdutividade ela se espalha e contamina outras atividades. Então, a velocidade de resposta tem que ser sempre rápida, né? Para evitar esses impactos negativos. Bom, o grande número de interface entre várias especialidades, com vários intervenientes, também cria uma grande complexidade. Ou seja, eu tenho vários projetistas de várias especialidades trabalhando juntos sobre o mesmo produto, né? Cada um com uma visão, cada um com uma expectativa, cada um buscando o melhor para a sua especialidade e muitas vezes deixando de olhar o que é melhor para o empreendimento como um todo. Então, gerenciar todas essas expectativas e esses requisitos é sim um desafio, né? A gente precisa negociar bastante, entra aí segurança do trabalho, entra questões de suprimentos, recursos, etc. E todos esses precisam ser levados em consideração e a gente decidir o que é melhor para o empreendimento, né? E por último, um grande desafio é o uso intensivo de mão de obra, né? Mão de obra necessita de capacitação, mão de obra é imprevisível, né? Tem dias que a produtividade é boa, tem dias que eles têm problema pessoal, a gente precisa administrar. Então, o uso intensivo de mão de obra dá uma pitada a mais aí de complexidade e desafia muito mais aí o nosso modelo de gestão. Bom, uma característica que dificulta muito a gestão na construção civil e que muitas vezes é um grande gerador de improdutividade é a cultura do improviso, né? O engenheiro, via de regra, quer logo partir para a ação, né? Quando você entrega um projeto na mão dele, ele já quer mobilizar recurso, quer iniciar, pensando que quanto antes ele iniciar, ele está ganhando tempo, né? Via de regra, não é isso que acontece, né? Aqui essa figurinha é interessante porque ela mostra bem as duas formas de pensar. A linha de cima aqui me fala que um engenheiro não gastou nada em planejamento, iniciou logo a execução. Por não ter planejado, ele tem muita correção a ser feita. Ele vai aprendendo, é o famoso tentativa e erro. À medida que ele vai executando, ele vai aprendendo e ele vai revisando. E, diferentemente de quando a gente realmente planeja uma atividade da forma como ela deve ser planejada, planejando todos os seus recursos, garantindo que as condições ideais vão estar disponíveis para sua execução, né? Quando eu planejo bem, a minha verificação fica muito mais simples e muito menos coisa para ser corrigida e muito menos desperdício vão ocorrer, né? Então, essa tendência de querer realizar atividade a qualquer custo, mesmo que as condições ideais não estejam presentes, mesmo que os recursos todos estejam presentes, gera grande improdutividade, grande retrabalho e grande desperdício, né? Isso é uma cultura que a gente precisa banir da construção civil. E existe uma relação direta entre desperdício e improdutividade, né? Via de regra, onde tem desperdício, existe muita improdutividade, de todos os tipos, improdutividade de capital, improdutividade de mão de obra, improdutividade de espaço, né? Existe aí uma relação, né, uma lista dos desperdícios mais comuns na construção civil, esse aí inclusive é publicado pelo Lean Institute Brasil, né, os 7 desperdícios. A superprodução, ou seja, produzir mais do que eu preciso é desperdício, porque eu apliquei capital, eu apliquei mão de obra, né, e depois vou ter que jogar isso fora. Estoque, por sua natureza, é desperdício, né, capital investido desnecessariamente, né, o excesso de estoque, e esse capital podia ser melhor aplicado. O retrabalho, obviamente, né, eu tenho que fazer 2 vezes uma atividade e isso não agrega valor. Movimentação, né, muito fruto da nossa falta de planejamento do canteiro, falta de planejamento da produção, acaba exigindo que o meu trabalhador se movimente muito mais do que o necessário. Transporte, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre logística, né?
Transporte é uma atividade que não agrega nenhum valor ao produto final, então se eu conseguisse eliminar transporte, eu estaria agregando muito mais valor, né? Então toda vez que eu descarrego o material, mudo de lugar, isso é desperdício, né? Essas horas trabalhadas são desperdício, né? Processamento desnecessário, toda vez que eu tenho um superdimensionamento, ou eu faço alguma atividade que não precisava ser executada, e espera, né? Toda vez que eu tenho problemas de planejamento, em que uma atividade fica esperando a outra para ser iniciada, pessoas paradas gerem produtividade, né? Então esses aí são os 7 tipos de desperdício que a gente tem na construção civil. Bom, existe um mito em construção civil que também não ajuda muito aí na melhoria de produtividade. Via de regra, os engenheiros acham que eles vão conseguir uma melhoria de produtividade com a melhoria unitária de cada atividade, né? Com a otimização individual de cada processo. E nem sempre isso é verdade, ou na maioria das vezes, isso não é verdade. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, a gente chama de linha de balanço, ele nada mais é do que a representação do nosso cronograma, né? É uma forma de representar que facilita muito enxergar o empreendimento como um todo, enxergar a estratégia que foi adotada, fazer simulações de forma rápida de novas estratégias de produção e através dele eu vou conseguir mostrar para vocês por que a melhoria individual de um processo não necessariamente gera melhoria de produtividade num todo, né? Então, como exemplo, aí a gente vai supor que houve uma melhoria de produtividade na atividade contrapiso, né? Aqui o eixo vertical é os pavimentos, né? No caso aqui uma obra vertical, e o eixo horizontal em relação ao tempo. Então a inclinação dessa reta é a taxa de produtividade, ou seja, quantos dias eu gasto para fazer cada pavimento. Quando eu aumento a produtividade do contrapiso, invariavelmente ele vai criar um conflito com a atividade antecessora, né? No caso aqui são restrições, ela é uma predecessora obrigatória, né? Eu não consigo fazer um contrapiso sem que a alvenaria já esteja pronta, né? Então, eu acabo, em vez de criar soluções, eu crio um conflito com a atividade predecessora, porque o contrapiso vai ter uma taxa de produção maior do que a sua antecessora, e em nada mudou o meu prazo final do empreendimento. Por quê? Porque as atividades sucessoras mantêm a mesma produtividade. Então, quando a gente sai mexendo unitariamente em cada atividade, sem avaliar o seu impacto e o seu possível ganho, a gente acaba gerando mais problema do que solução. Por exemplo, o excesso de produtividade num contrapiso pode demandar muito mais transporte vertical, transporte horizontal, espaço de estocagem, e isso pode prejudicar outras atividades que também demandam de transporte vertical, transporte horizontal. Então, o ganho de produtividade unitário não necessariamente me proporciona melhorias de produtividade como um todo. Bom, e qual que é a resposta, né? Então, o nosso entendimento é que a produtividade ela só pode ser atingida se a gente tratar de forma sistêmica. Ou seja, a gente precisa analisar todas as fases de um empreendimento de forma a melhorar a sua produtividade durante a execução. Passa necessariamente por um novo modelo de gestão. Então, os modelos de gestão que a gente tem atualmente não são capazes de garantir a melhoria de produtividade que a gente vem buscando, que a gente almeja, né? Para começar a analisar esse problema, a gente primeiro precisa entender o ciclo de vida da construção civil, né? Normalmente, o empreendimento de construção civil ele é dividido nas seguintes fases: viabilidade, desenvolvimento, a implantação e a operação. Bom, a viabilidade a gente trata de conceber um negócio, né? Onde se cria valor. Alguém encontra um terreno, cria um empreendimento, entende que ele é viável e cria o produto, né? A partir daí a gente passa ao seu desenvolvimento, ou seja, a gente começa a fazer os projetos executivos, os projetos básicos, e a gente agrega valor definindo boas soluções, escolhendo as melhores soluções executivas, e a gente é etapa de criação de valor. A partir daí, com os projetos concluídos, a gente inicia a sua construção, né? É o momento que realmente a gente entrega valor, né? Onde a gente constrói e cria esse empreendimento que foi concebido e projetado. E, finalmente, após a sua construção, existe uma etapa de operação onde a gente mantém o valor. A ideia é manter as características
da edificação, de forma que a sua vida útil seja preservada, e aonde também a gente colhe muito do que foi concebido, né? A eficiência de uma edificação, seu desempenho, ele é atestado durante a etapa de operação. O que acontece é que, durante o ciclo de vida, muita improdutividade é originada nas etapas iniciais, né? Então, a gente pode perceber que durante a concepção do empreendimento, a gente cria condições de improdutividade para as fases seguintes. E durante o projeto, muitas vezes eu crio improdutividades que só vão aparecer no momento da construção, mas a sua fonte de origem é a concepção do projeto, é a execução do projeto executivo, é o planejamento, são os critérios que eu concebi para suprimentos e, obviamente, também muita improdutividade é gerada nos meus métodos construtivos, na minha gestão, na minha organização da obra, né? Mas é importante a gente entender que, atuando só no momento da construção, a gente vai impactar muito pouco, vai melhorar muito pouco a produtividade do nosso empreendimento, né? O nosso problema é muito maior. A gente precisa criar uma forma integrada para poder realmente melhorar a nossa produtividade de forma consistente. É importante a gente também deixar claro que a construção civil tem uma mania de atribuir ao trabalhador única e exclusivamente a nossa baixa produtividade. Isso é injustiça, né? Boa parte da nossa improdutividade ela é originada fora do canteiro, né? Com projetos inadequados, com aquisições equivocadas, com a falta de planejamento do meu canteiro, do meu layout, com a falta de planejamento de como conduzir a construção, o meu plano de ataque. Então, é importante a gente deixar claro que a melhoria de produtividade individual do trabalhador, ela é importante sim, mas ela pode fazer muito pouco. A responsabilidade maior está na gestão, né? A gente pode fazer muito mais através de uma boa gestão do que simplesmente buscando só a melhoria unitária de produtividade de um trabalhador, né? Bom, que modelo de gestão a gente propõe? A gente propõe um modelo integrado, onde eu esteja atento à gestão do trabalho, à gestão da produção e à gestão técnica, né? A gente chama esse modelo de cubo de gestão, onde a gente busca maximizar o valor, né? O que esse cubo nos mostra, né? Na verdade, a ideia é que a gente crie um desenvolvimento integrado, olhando o tempo todo sob essas três perspectivas, né? Então, a gestão do trabalho, ela me diz, ou melhor, a gestão técnica, ela está relacionada às características técnicas do produto. Normalmente ele está orientado ao cliente. Então, são os processos que estão desenvolvendo o produto. Projeto executivo, projeto básico, soluções tecnológicas, análise de construtibilidade, compatibilização dos projetos. Já a gestão do trabalho, ela diz respeito ao esforço e os recursos necessários para obter o produto, né? A gente está falando aqui de gerenciamento de projeto, né? Então, é o que deve ser feito, por quem, quando, com que recurso, com que custo, com que qualidade, né? Então, a gente basicamente atua aqui com o PMBOK, né? Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, risco, aquisições, segurança do trabalho, meio ambiente, claim e financeiro, né? Então, todas essas áreas de conhecimento precisam ser planejadas, né, de forma integrada para que a gente atinja nosso resultado. E, finalmente, a gestão da produção, que está relacionada, propriamente dita, com a execução, né? É a utilização dos recursos, reduzindo ao máximo a variabilidade, tentando reduzir ao máximo todas as formas de desperdício diretamente no canteiro. Então, a gente só vai conseguir realmente eliminar de forma consistente a improdutividade quando a gente planejar, executar e desenvolver nosso empreendimento olhando essas três perspectivas, né? E é importante que essas três perspectivas andem juntas, né? Por quê? Porque quanto mais cedo a gente identificar um requisito a ser atendido, mais barato é a sua solução. Então, quando a gente identifica, por exemplo, um requisito da área de produção, né, da gestão da produção, bem no início, é muito mais simples e muitas vezes nem custo tem
a gente adequar esse empreendimento para que a produtividade ocorra lá no canteiro, do que quando, durante já a produção, eu descubro um requisito que não foi atendido. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Durante o planejamento lá da produção, né, concomitante ao desenvolvimento de projeto, o pessoal da obra entende que eu preciso ter uma laje com a capacidade de carga superior para que eu possa fazer a logística de forma adequada, não tendo custos extras com transporte horizontal de material. E essa necessidade de logística gera uma carga provisória maior do que a carga definitiva daquela laje. Então, esse requisito ele é levado para os projetistas de forma que eu possa adequar essa capacidade de carga e ter uma melhor logística, né, reduzindo muito os custos de logística no empreendimento. Da mesma forma, esse maior dimensionamento dessa laje vai gerar impactos em custo, prazo, qualidade, suprimentos, que vão ter que ser adequados no planejamento do trabalho, né, no gerenciamento do trabalho. Então, é esse tipo de integração que a gente precisa criar, né? Então, que as decisões em cada uma das áreas de conhecimento e de cada perspectiva avalie quais os impactos nas demais áreas de conhecimento, né? E quanto antes, melhor. Melhor vai ser a geração de valor, né? A gente pode dizer que daqui para trás, onde as ações possíveis têm um benefício maior do que o custo, agregam valor. E quando um custo ele é maior do que o benefício gerado, ele está destruindo o valor, ou seja, eu estou gastando mais recursos do que o necessário, né? E o meu cliente não paga por isso. Bom, a gente poderia abordar todas aquelas áreas de conhecimento, mas o tempo não nos permite. Então eu escolhi 4 áreas, 4 processos, que podem exemplificar essa forma de pensar. Então nós vamos conversar um pouco sobre análise de construtibilidade, a seleção de alternativas construtivas, plano de ataque e logística de obra. Então vamos lá. Construtibilidade. Construtibilidade diz respeito à facilidade de construir, né? A gente encontrar uma melhor forma de construir, mais fácil, usando menos recursos, de forma mais simples. E, basicamente, o recurso principal é conhecimento, né? Conhecimento para otimizar processos, conhecimento para facilitar processos, para escolher os métodos construtivos adequados. É um tipo de análise que não tem receita de bolo, né? A análise tem que ser profunda, a pessoa tem que ter conhecimento de obra, conhecimento de projeto, as pessoas, né? E tem que ir além da simples comparação de custo, né? Muitas vezes as pessoas selecionam o método construtivo com uma simples análise de custo unitário. Então eu vou escolher um tipo de contenção, normalmente eu pego qual que é a contenção que é mais barata. E muitas vezes eu não estou avaliando qual que é o impacto dessa solução na construção da edificação, nos processos de logística, em todo o ciclo de construção dessa edificação, quais são os impactos. E muitas vezes a solução mais barata custa muito mais caro, porque ela gera uma série de transtornos. É importante que a análise de construtibilidade ela faça parte do processo de concepção da edificação e não seja tratada de forma isolada, em pontos fixos, em alguns momentos. Ela tem que fazer parte de todo o processo de concepção e projeto da edificação. Bom, é importante a gente também entender que produtividade ela pode variar de empreendimento para empreendimento. Muitas vezes, dentro do próprio empreendimento, a gente tem várias produtividades diferentes. E muitas vezes, pela simples característica do serviço que está sendo executado. Aqui a gente tem um exemplo, né? Essa régua representa a pior produtividade, né? Tudo que diminui a produtividade quando a produtividade aumenta, né? Então o nosso serviço ele vai estar posicionado em algum ponto dessa reta, né? Aqui no exemplo é um reboco. Então a gente pode afirmar, por exemplo, que quando um reboco tem muitas quinas e cantos, a produtividade tende a piorar. Ou seja, o meu trabalhador faz menos metros quadrados por dia por causa dessa característica de ter muitas quinas e cantos.
né? Quando as espessuras são muito grossas, o operário tem que projetar muito mais material. Quando o pé direito é duplo, né? Ele não consegue fazer de uma vez só. Quando o projeto está incompleto, me faltam informações para produzir, né? Quando a aplicação é manual, quando o tempo está ruim, né? Uma atividade que está diretamente relacionada a condições atmosféricas, né? E quando a mão de obra não tem a capacitação necessária, né? Então tudo isso tende a piorar a minha produtividade. Da mesma forma, o oposto tende a melhorar a minha produtividade, né? Panos lisos, pequenas espessuras, um projeto bem feito, bem detalhado, um tempo bom, utilizar a mecanização, né, para projetar argamassa, né, pé direitos baixos, mão de obra bem treinada. Então a gente precisa estar atento nessas características, né? Bom, construtibilidade busca simplificar detalhes, né, evitar recortes, ângulos, inclinações, curvas, projetar de acordo com a habilidade e experiência disponível, né? A gente precisa ter em mente qual é o tipo de mão de obra que eu tenho naquele local, naquela cidade, né? Buscar uma sequência prática, simples, né? A gente tem mania de deixar o encarregado tomar essa decisão, né? Essa decisão tem tudo a ver com produtividade, é uma decisão de engenharia, né? A gente escolher a melhor sequência executiva e a forma como vai ser executado. Aumentar o máximo número de repetições, né? Quanto mais elementos forem repetidos, melhor a minha produtividade, né? Dimensões de pilares. Então, se eu tenho maior quantidade de pilares com as mesmas dimensões, eu tenho reaproveitamento de forma, eu tenho um ganho de agilidade na sua execução, né? Facilitar substituições, envolver o tempo todo o conhecimento de quem está construindo nessas decisões, buscar espaços adequados para execução, tanto para execução do serviço como para posterior manutenção e operação. Então é muito comum a gente projetar alguns espaços que a gente não tem como executar o serviço ali dentro, né, de tão apertado que é. Às vezes não entra o equipamento, né, é muito comum a gente projetar e executar, e a hora que vai entrar com o equipamento não consegue entrar no espaço que foi deixado. Usar tecnologias atuais e adequadas, né? A gente precisa usar a melhor tecnologia para cada caso. Utilizar o mínimo de partes e componentes. Então, toda vez que eu adoto uma solução que contempla várias etapas, a gente tem um ganho de produtividade. Por exemplo, utilizar fachadas unitizadas, o pré-fabricado, né? Então, quando eu coloco um pré-fabricado, ele substitui várias etapas construtivas, né? Isso sempre traz um ganho de produtividade. Utilizar processos de fixação simples, parafusado, evitar processos complexos, reduzir a necessidade de mão de obra, né? Buscar industrializar, tirar essa mão de obra de dentro do canteiro, porque a gente tenha ganhos maiores de produtividade. Utilizar margens de ajuste de tolerâncias compatíveis com o canteiro, né? A gente sabe que o canteiro de obra é um local de difícil trabalho, árido, e a gente precisa que as tolerâncias sejam adequadas a essa condição de trabalho, né? E reduzir ao máximo a interdependência entre tarefas e atividades. Por quê? Porque quando eu reduzo a interdependência entre atividades, eu estou reduzindo a possibilidade de que uma venha impactar a outra, né? E aí é aquele castelo de carta, né? Quando cai uma, cai todas. Quando atrasa uma, atrasa todas as subsequentes. Então a gente reduz um pouco o risco de que a improdutividade de uma atividade venha impactar as demais. Bom, aí são alguns exemplos. A gente costuma usar muito instalações como exemplo de construtibilidade, porque é um serviço que tem muita complexidade, né, tem muitas normas para serem atendidas, tudo é dimensionado, e ele tem um impacto com quase todas as demais atividades, né, os outros sistemas construtivos. Então, ele é um sistema muito rico para a gente analisar isso, né, porque ele tem interface com todo mundo. Então, construtibilidade de instalações, a gente combate o máximo possível o embutimento, né, porque eu elimino interface entre essas atividades, eu tento fazer o máximo possível instalações aéreas não embutidas na estrutura de concreto, facilita a manutenção, facilita futuras correções, facilita adaptações da edificação futura, né? Facilitar manutenções, então a gente sempre deixa janelas, pontos externos para que se necessária a manutenção seja feita sem quebrar nada.
flexibilidade das soluções, que me permita adotar várias soluções, elementos de fixação adequados. Muitas vezes a gente improvisa tudo isso. Eu já vi muitas vezes a construtora adotar sistemas como PEX e amarrar tudo com arame, né? Então, assim, a gente tem que usar o sistema construtivo como um todo, né? Os sistemas de fixação, para que a gente tenha realmente um ganho de qualidade e um ganho de produtividade. Redução do número máximo possível de conexões, porque a gente sabe que são nas conexões, são nos pontos de emenda onde a gente tem problemas, né? Então, tanto em sistemas elétricos como sistemas hidráulicos, né? Quanto menos uniões, junções a gente tiver, menor o risco de ter alguma patologia e maior a nossa produtividade. E que a solução seja adequada aos demais subsistemas. Então, quando eu escolho uma tecnologia, né, com o olhar da construtibilidade, eu tenho que escolher uma tecnologia adequada ao todo, né? Ela tem que estar coerente com os demais sistemas construtivos. Então, de nada adianta eu usar uma solução como o PEX, que tem tudo a ver com o drywall, por sua facilidade de fixação, e muitas vezes usar uma edificação toda artesanal e embutir um PEX dentro da alvenaria, chumbando ele com argamassa, etc. Então, a gente precisa manter essa coerência, e dessa coerência vem muita produtividade aí. Bom, como a gente falou, construtibilidade tem a ver com conhecimento. Então, a nossa análise de construtibilidade vai ser tão melhor quanto a heterogeneidade das pessoas que participarem. Então, é importante eu envolver fornecedores que têm profundo conhecimento dos seus materiais, fornecedores de serviço que têm profundo conhecimento de como executar e do que melhora a sua produtividade, projetistas de várias especialidades, encarregados, mestres, pessoas da qualidade, pessoas da segurança do trabalho, para que as soluções de segurança sejam previstas previamente, né, para que eu não tenha surpresas na hora de execução, equipes de custo, orçamento, para que ajudem a avaliar se as soluções realmente trazem ganho de custo, de produtividade. Então, fazer essa análise com várias perspectivas é muito mais rica do que fazer uma análise só de projetista, só de quem faz a execução da obra, né? Então é importante também que sejam profissionais maduros, com experiência prática de construção, com facilidade de comunicação e de trabalho em equipe, né? Porque com certeza as opiniões vão ser divergentes, né? Mas é dessa divergência que vem a riqueza das soluções. Ok? Bom, essas análises de construtibilidade invariavelmente trazem muitas inovações, né? Quando a gente senta realmente e pensa a fundo em uma solução construtiva e como ela vai ser executada, muitas novas soluções vêm, sejam soluções de execução, de gestão. A gente consegue quebrar e criar novos paradigmas, reduzir preconceitos, pré-julgamentos. Então, costuma ser muito rico para a construtora, encoraja muito o pensamento criativo, ter essas discussões de construtibilidade. Ok? Bom, dessas soluções, dessas análises todas, a gente vai ter muito material rico para a definição das soluções construtivas. É nessa fase que a gente escolhe exatamente quais vão ser os sistemas que vão compor a minha edificação, né? Trata de avaliar várias possibilidades e identificar dentre elas qual é a mais indicada, né? A gente precisa avaliar o desempenho técnico, o desempenho de custo, desempenho de estratégia. Então, assim, a gente não pode se focar só no custo, né? Então, aí, critérios que a gente pode analisar, que a gente deve analisar cada solução construtiva, né? Custo, prazo de execução, qualidade, suprimentos, né? Será que existe esse recurso na região, né? Será que o mercado hoje tem fornecedores capacitados para poder executar? Risco, né? Qual que é o risco que eu tenho desse material, desse sistema não estar disponível ou dele mudar de custo, né? Recursos humanos, né? Meu pessoal tem conhecimento, né? Sabe executar? Segurança do trabalho, né? Qual dos processos é mais seguro, né? Quais são os impactos ambientais de cada um desses sistemas? Isso cada vez
é mais importante. Cada vez é mais caro destinar resíduo nas grandes cidades, né? Então, dependendo de uma alternativa construtiva, o simples fato de não gerar resíduo já pode ser um diferencial de custo e produtividade, né? Relação com os demais processos construtivos, né? Como é que essa solução está integrada com o todo, e vários outros, né? O importante é a gente sempre documentar as soluções. Esse aqui é um formulário onde você põe um sistema construtivo, o outro, e vai analisando os benefícios e os prós e contras de cada uma das opções. Você pode ter várias opções construtivas aqui, mas o importante é você documentar por que você tomou essa decisão, por que lá na frente, né, a gente precisa analisar por que você escolheu esse sistema construtivo, que esteja documentado. Então esse é apenas um exemplo aí, onde a gente pode ver aí os motivos que foi adotado o sistema construtivo. Bom, e aí são algumas alternativas construtivas, só como exemplo, né? O drywall é uma análise muito interessante que quebra muito paradigma, né? Se você for levar em consideração só o custo unitário da alvenaria, né, um drywall com certeza é mais caro do que fazer uma alvenaria de bloco cerâmico ou um bloco de concreto. Mas quando eu analiso olhando velocidade de execução, custos logísticos dentro do canteiro, resíduo, né, destinação final dos resíduos que sobram, facilidade de execução das instalações, facilidade de manutenção, facilidade de adequação de uma edificação no futuro. Quando eu ponho tudo isso na análise, o drywall passa a ser uma solução muito interessante, né? Então ele é sim competitivo e a gente precisa analisar de uma forma bem completa, né? Soluções como lajes planas protendidas, por exemplo, né, sem instalação embutido, facilita muito a compatibilização com instalações e outros sistemas construtivos. Se ganha muita agilidade, muita produtividade na execução das lajes, porque você não tem recortes, vigas, né? Simplesmente é uma laje plana e você ganha muita produtividade. A substituição, por exemplo, de proteção mecânica em argamassa de coberturas, né? Obviamente coberturas técnicas, pela instalação de isolantes térmicos com placas de concreto ou cerâmica só apoiado, a gente tem um ganho enorme de produtividade, a gente tem um ganho de facilidade de manutenção, reduz os custos de manutenção futuro, melhora o desempenho, né, termoacústico dessa cobertura. Da mesma forma, a utilização de mantas ardoseadas em parapeitos verticais de áreas técnicas, né, eliminando a necessidade de reboco e todo o seu transporte associado, né, de subir com argamassa, de retornar com resíduo. E aqui é um caso interessante de quebra de precedência. Normalmente o para-raio ele fica em cima da platibanda, né? E nesse caso ele foi deslocado para a lateral de forma que ele não tivesse precedência com a fachada, né? que é predecessora da execução do peitoril em cima, e ganha-se aí muito prazo com essa adoção aí. Bom, e soluções bem diferentes, por exemplo, contenção, né? Isso é uma solução de concreto projetado, chamada de solo grampeado, aonde eu elimino qualquer interferência da edificação futura com a contenção. Então, a gente costuma ganhar muito prazo, porque a edificação parte sem nenhuma interferência de contenções, e a gente costuma ganhar muito prazo, porque esse também é um serviço de muita agilidade. E aí, instalações, né, são soluções completamente coerentes, né? Então o drywall, soluções externas à estrutura de concreto, né, facilitam a manutenção, tecnologias adequadas, né, no caso aqui é o PVC adequado para incêndio, eliminar serviços que tenham que para manutenção, que possam gerar quebra, né? Então no caso o piso elevado, direto sobre a impermeabilização, intertravado, então isso facilita a execução, reduz o prazo de execução e facilita manutenções futuras, porque basta desmontar, executar a manutenção e depois retornar com o material. Soluções para fundação, né? Então assim, a gente costuma gastar muito pouco tempo, né? Mas, por exemplo, a utilização de formas metálicas perdidas gera um grande ganho de
produtividade, porque elimina a necessidade de desforma, elimina o resíduo de madeira, me permite reaterrar antes mesmo da concretagem do bloco, blocos com formas de bloco executados com blocos de concreto também tem benefícios, cada caso é um caso, utilização de formas de papelão para fazer a segurança de escavação de tubulão. Então a gente precisa pensar em cada detalhe, né? Cada detalhe desse pode ser uma fonte, desde que coerente com todo o resto, de ganho de produtividade. O pré-fabricado, né? O pré-fabricado sempre é uma solução de industrialização, onde a gente retira a mão de obra do canteiro e executa o pré-fabricado fora do canteiro, muitas vezes, e ele já chega pronto, a gente elimina forma, desforma, concretagem no local. No caso de fachadas pré-moldadas de concreto, eu elimino alvenaria, reboco interno, reboco externo, reduzo o consumo de pintura interna, reduzo o consumo de pintura externa, e tudo isso, quando você coloca todos os outros ganhos de saída de entulho, tamanho de canteiro, porque reduz muito a quantidade de mão de obra, então você pode fazer um canteiro menor e todos os custos associados à manutenção desse canteiro, tudo isso tem que ser levado em consideração ao avaliar uma alternativa construtiva. Soluções sempre parafusadas, né? A prototipagem é uma prática que gera muitos ganhos, né? A gente tenta tirar o erro, né, para que o erro não apareça no canteiro, né? A gente tenta trazer o erro para antes do início da atividade. No caso aqui, é uma fachada pré-fabricada de concreto que a gente criou um protótipo e discutiu todas as soluções. Aqui não está ainda, mas a gente instalou o caixilho, discutiu as soluções de caixilho, testou as cores de tinta, testou os mastiques que iam fazer a interligação, testou o firestop que ia ser aplicado. Então a gente testou tudo e trouxe tudo para antes do início da produção. Outra alternativa de industrialização são os banheiros prontos, né, no qual os banheiros são 100% confeccionados fora do canteiro, numa linha industrializada, e já chegam e são içados pela grua, e a única coisa que a gente faz é ligar os pontos de hidráulica e de elétrica, e o banheiro está completamente pronto, com espelho, secador, vaso, pintura, iluminação, ele 100% pronto. Obviamente são soluções que precisam invariavelmente nascer no projeto, né? Eu não consigo, no meio do caminho de um empreendimento, solucionar essa questão. Okay? E outra solução que a gente tem também para melhoria de produtividade é a mecanização, né? E hoje em dia a gente tem muitas tecnologias que inclusive retiram atividades que são pesadas, né? Que demandam muita preocupação ergonômica. Por exemplo, esse caso, o exemplo aí é o arrasamento de estaca, né? Então, por exemplo, esse equipamento arrasa a estaca numa produtividade muito maior. Isso aqui que vocês estão vendo no fundo aqui, ó, é tudo estaca arrasada, né? Então, o equipamento desse, olha, já arrasou. Um equipamento desse reduz uma grande quantidade de homens e a quantidade de prazo de obra é enorme, né? Mas a gente precisa conceber e adequar isso dentro do nosso planejamento. E essa aí é uma outra atividade, uma outra alternativa também, o bombeamento, né? O bombeamento de argamassa, nesse caso é argamassa em pó, né? Você coloca o silo de cimento, de argamassa na obra, o caminhão abastece diretamente o silo, tem uma bomba pressurizada aqui, quando você liga a argamassadeira no pavimento que ela estiver trabalhando, a bomba é ligada, o pó é bombeado, já cai dentro da argamassadeira, isso aqui é um filtro de manga, e a argamassa já cai pronta no caixote, sem nenhum homem fazer transporte de argamassa. Então imagina o ganho em um canteiro de transporte horizontal, transporte vertical, né? Quanto tempo você gasta de um cremalheira para abastecer um reboco de fachada, e depois o resíduo, que são os sacos de cimento que você não tem mais, que você precisa jogar fora, né? E toda essa logística de saída de material. Quando você põe isso na conta, passa a valer o investimento. Nesse caso, inclusive o custo da argamassa é mais barato, porque o fabricante não tem que ensacar essa argamassa e não tem que comprar a embalagem, né? Então, são processos que a gente tem que avaliar bem, né? Todo o processo de bombeamento que tira o transporte de dentro da obra, né? Na verdade, isso é uma solução de logística, é muito salutar para a produtividade. Nesse caso aqui, a argamassa é rodada
embaixo no canteiro, né, para contrapiso, ela já chega pronta para o local de uso bombeada. E também a solução de contrapiso autonivelante aí, né, que a empresa já manda o caminhão betoneira com o piso pronto e em meio dia de serviço você faz o contrapiso de um pavimento inteiro. Então, existem muitas soluções, elas precisam ser compatibilizadas, né? E a última é preciso ter muito atenção para tomar as decisões de engenharia e os detalhes executivos no planejamento, né? Nesse caso aqui é um exemplo simples, né? Mas de deixar os pontos onde vão ter as linhas de vida já prontas, né? De fazer parte do processo produtivo, os processos de segurança, né? De posicionar, por exemplo, o guarda-corpo provisório de forma que ele não tenha que ser retirado no momento de fazer a alvenaria. Então, eu tenho ganhos de não ter o retrabalho de deslocar um guarda-corpo, eu tenho ganhos de não ter o risco de tirar esse guarda-corpo e alguém se acidentar. Então, são detalhes que a gente vai ganhando produtividade nos pequenos processos aí do dia a dia do canteiro. Basta que a gente traga essa engenharia para a fase de planejamento e não deixe para tomar essas decisões durante o canteiro, né, durante a execução da obra. Bom, plano de ataque. Plano de ataque também parece bobagem, né? Mas muitas vezes o engenheiro sequer senta para pensar e planejar qual é a estratégia de execução do empreendimento, né? De que lado para que lado, qual a primeira fase, a segunda fase, qual é a sequência executiva, né? Então o plano de ataque nada mais é do que a estratégia adotada, né? Como é que eu vou executar esse empreendimento? Existem inúmeras formas de executar um empreendimento. Eu posso começar da esquerda para a direita, subir primeiro a torre, depois o embasamento, primeiro o embasamento, depois a torre. Até de cima para baixo é possível a gente atacar um empreendimento. Agora a gente precisa analisar qual que é a melhor alternativa para o nosso caso, né? Então a gente precisa definir qual que é o melhor sequenciamento, a interdependência de atividades, qual o ciclo de produção que eu vou imprimir, qual a velocidade de produção que vai ser imprimida. Então, basicamente é colocar conhecimento, é pensar antes de executar, né? E não precisa ter tecnologia avançada para poder fazer um plano de ataque. Nesse caso aqui é um exemplo real, feito em cima do próprio projeto, corta-se em escala os elementos que vão participar da produção. Nesse caso aqui são batistacas, né? Esse semicírculo que vocês estão vendo aqui é uma área de segurança, porque o perfil metálico poderia cair, né? Então nessa área não poderia ter atividade nenhuma. E você vai brincando com isso aqui, simulando as melhores sequências executivas, de forma a liberar a execução dos blocos, permitir a melhor movimentação dos equipamentos dentro do canteiro, né, sem colocar nenhum deles em risco, e simples assim, parando e pensando antes, e daqui vai para o cronograma, né? E não primeiro faz o cronograma e depois pensa de que forma vai executar, né? Pode ser um pouco mais elaborado, utilizando fotos aéreas de drone, e em cima delas pensando, e aí você pode ir tirando fotos mensalmente, sempre repensando essa estratégia, reavaliando o canteiro, as etapas, a fase de cada uma delas, né, a interface entre elas, né, o seu canteiro. E pode ser mais elaborado também, né? Você pode usar o BIM e aí simular realmente com os seus projetos, todo o seu plano de ataque, de forma a ter a melhor eficiência construtiva possível. Bom, logística, né? Logística a gente costuma relegar a quinto plano, né? Ninguém pensa, normalmente é o meu encarregado que escolhe onde é que ele vai estocar, o que ele desce, o que ele sobe, e os materiais chegam de surpresa no canteiro, o fornecedor define quando é que ele vai me entregar, e eu preciso descarregar em qualquer lugar, e aí a gente vai gerando uma série de problemas por simplesmente não parar e pensar a logística do meu empreendimento. Então, assim, a gente pode definir como logística como a ação de colocar o produto certo no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, no custo adequado e na qualidade especificada. Parece simples, mas não é tão simples assim. Na verdade, qualquer variação disso tem impactos, né? E é nisso que a gente vai se embolando, né? Então, o lugar certo. Quando eu ponho longe demais, eu tenho um custo adicional, porque eu vou ter que movimentar esse material de novo. Quando eu ponho perto demais, eu obstruo as áreas de produção.
momento certo. Quando chega tarde demais, atrasa a produção. A gente vai ter mão de obra parada por falta de material. Mas quando chega cedo demais, eu gastei dinheiro antes da hora e acabo obstruindo, né? Necessitando de mais área de estoque. Quantidade certa, né? Toda vez que eu coloco em maior quantidade, eu crio também a obstrução e muitas vezes gero um retrabalho. Quando eu subo o material demais para um andar, eu vou ter que novamente ir lá e tirar o material excedente, né? Enquanto eu não tirar, ele está obstruindo a próxima atividade. Da mesma forma, quando eu ponho abaixo do necessário, eu vou ter uma nova movimentação para levar material e a atividade fica parada enquanto isso, né? Custo adequado, obviamente, quando eu coloco acima do custo, somando-se a isso custos de transporte, eu estou gastando mais, eu estou estourando orçamento, né? E quando eu entrego abaixo do custo, eu tenho um ganho de custo aí. E qualidade, quando eu estou acima da especificação, eu às vezes tenho um custo adicional sem agregar valor, né? Está acima do que eu vendi, do que estava especificado. E quando eu entrego abaixo, eu vou ter patologia, eu vou ter retrabalho. Então a gente precisa planejar a nossa logística para entregar exatamente a coisa certa, o material certo, no momento certo, na quantidade certa, no custo adequado e na qualidade especificada. Bom, e aí tem algumas premissas que são bem interessantes, a gente não costuma pensar muito nisso, né? Porque planejamento logístico, caso a caso é um caso, cada empreendimento é um empreendimento, cada empresa é uma empresa. E aqui vai algumas premissas para a gente planejar bem aí. Primeiro é o seguinte, o melhor transporte é aquele que não existe, né? Então a gente tem que fugir do transporte, porque transporte é uma atividade que não agrega valor. Ou seja, o seu cliente não vai pagar um centavo a mais pelo apartamento porque você transportou mais ou menos o material. Então, quanto menos eu transportar, melhor a minha produtividade e melhor o meu resultado, né? A melhor força motora e mais barata é a gravidade. Então, tudo que eu puder transportar utilizando a gravidade é mais barato, ok? Utilizar sempre espaço cúbico, né? Quando a gente está pensando em estoque, a gente tem sempre que imaginar que o espaço é cúbico e não só área. A reta é a menor distância a ser percorrida, a gente precisa reduzir os trechos de locomoção dentro do canteiro, seja de material, seja de pessoas, evitar cruzamentos de fluxo, né? Analisar sempre que eu tenho a ida e a volta, né? E sempre utilizar a capacidade de retorno, né? É muito comum o cremalheira sempre sobe cheio e sempre desce vazio, né? Por que não aproveitar sempre esse retorno para poder não gerar uma descida só para poder trazer resíduo, né? Quanto menor peso, menor o custo de transporte. Então, quando a gente está selecionando materiais e tecnologias, é bom levar em conta que quanto mais leve, mais simples e mais barato é a logística. Sempre buscar que o material seja destinado diretamente no ponto de uso, ou seja, se eu conseguir que o material chegue no canteiro e seja descarregado exatamente no local em que vai ser aplicado, é a melhor logística que eu posso conseguir, né? Reduzir sempre a distância entre os postos de trabalho, reduz aí a movimentação de pessoas, sempre buscar paletizar o máximo possível, demarcar as áreas de circulação e de estoque, isso facilita a organização, evita que eu obstrua locais de trabalho. Buscar sempre desenvolver implementos e adaptar equipamentos para melhor logística. Você pensa uma vez só, você desenvolve uma vez só e colhe frutos durante todo o empreendimento, em vários empreendimentos. Então, é importante você pensar em cada material, em cada forma de transporte e adequar a melhor forma de transporte possível para ele, né? Sempre segurança em primeiro lugar, né, de transporte, nunca improvisar o transporte, o içamento, né, de materiais, principalmente os pesados. Quantidade sempre é exata, nem a mais nem a menor, a gente já falou. E sempre programar o recebimento de materiais, né? Então, você precisa estar preparado para receber o material. Você precisa saber onde ele vai ser estocado, você precisa saber as características de qualidade que ele precisa ter, você precisa se preparar para não ter que improvisar nessa chegada, né? Conferência cega é uma boa prática, ou seja, quem confere a quantidade não sabe quanto tem na nota. Estoque sempre o mínimo possível, o estoque ocupa espaço, o estoque pode ser roubado, o estoque pode danificar, estoque representa custo financeiro, né, porque eu comprei e paguei. O ambiente sempre limpo facilita a logística, o controle. A gente precisa estar sempre atento a piso, rampa, desnível, tudo isso são obstáculos à logística, né? Um simples
Rampa pode me obrigar a ter que desfazer um pallet e descarregar manualmente, porque excede os limites dos equipamentos. Buscar sempre a descarga mecanizada, né? A gente evita avaria de embalagem, desperdício de material, evita acidente de pessoas, né? Sempre criar condições favoráveis à descarga, né? É muito comum o engenheiro descarregar uma caçamba na rua e botar uma rampa para subir com um carrinho de mão, né? Então esse é o exemplo clássico da falta de planejamento, né? Que engenheiro não sabe que vai ter uma caçamba no seu empreendimento, né? Então a gente precisa criar condições, docas, condições para que o esforço físico seja minimizado, para que a produtividade seja melhorada, a facilidade de descarga. Né? E aí alguns exemplos, né? Sempre tentar paletizar, comprar materiais paletizados, adequar pallets para poder transportar materiais variados, tanto resíduo como materiais novos. Né? A doca, como a gente falou, né? Adaptar os equipamentos, aqui por exemplo é uma empilhadeira, né, que a gente adaptou um mecanismo de giro, então você tem o container no pavimento, o resíduo é colocado lá dentro, ele desce com paleteira pelo elevador cremalheira e a empilhadeira pega no térreo e leva direto para a caçamba sem nenhum homem aí fazer o transporte desse resíduo, né? Então a gente vai ganhando produtividade, vai reduzindo as atividades que geram acidentes, que geram esforço físico desnecessário e ganha um canteiro mais organizado e mais limpo, né? Então, para cada tipo de material, a gente tem implementos corretos, é preciso pensar em como executar a atividade, né? Grua, né? O simples fato de mecanizar, muitas vezes não traz benefício nenhum. Eu já vi muitos canteiros com muita mecanização e com grande grau de improdutividade, porque você simplesmente colocou equipamento para fazer o que as pessoas faziam, mas não planejou, né? Não fez o projeto do seu canteiro, não planejou as atividades. Então, é muito comum esse tipo de desperdício. Bom, considerações finais. A primeira é o livro que eu estou lançando agora, em novembro, pela editora Pini. Nesse livro eu falo de todo o cubo de gestão, de todas as etapas, de todas as áreas de conhecimento. Então eu tentei nesse livro resumir um pouco da minha experiência e propor um novo modelo de gestão onde a gente consiga realmente atingir altos níveis de produtividade. E eu gosto muito dessa frase, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, é aquela melhor se adapta à mudança, né? A construção civil tem passado por muitas mudanças, a gente vai ser muito impactado por essas novas tecnologias que vêm surgindo e é importante que todos nós estejamos aptos aí, dispostos a aprender com essa mudança, né? Então, fica aí o recado. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí.